Retiro SAF Online 2024. Apresentação: Ana Maria Prado. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Vamos agora ter um momento especialíssimo nessa manhã. Vamos convidar o reverendo Marcos Azevedo, missionário da PMT, coordenador da Base Europa, da Igreja Presbiteriana de Alange, na França. O tema que o reverendo vai tratar está contido nessa expressão: acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e os que tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Reverendo, seja bem-vindo. Deus o abençoe rica e poderosamente. Amém. Bom dia, queridas irmãs de todo o Brasil e mesmo fora do Brasil, muitos e muitas estão participando desse encontro e nós saudamos a todos, irmãos também que estão aí participando, muitos estão aí às vezes do lado da esposa e nós agradecemos e saudamos a todos com a maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos imensamente a Ana Maria e as suas queridas companheiras aí da direção, esse convite de poder participar desse retiro online e nos fazer também pensar e refletir sobre esse tema importantíssimo, que é o tema do amor no meio da Igreja de Jesus Cristo. E eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho sobre esses dois pequenos versos, sobre algumas marcas de uma igreja amorosa. E eu queria reler esses dois versículos e gostaria que você, que nos ouve, pudesse deixar sua Bíblia aberta, quem sabe com uma canetinha para anotar algumas coisas. 1 Tessalonicenses 5, versos 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. É um texto riquíssimo e que a gente precisa entender o contexto desse texto para que a gente compreenda ainda melhor as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Sem dúvida alguma, a Igreja é a instituição, o povo mais abençoado da face da terra. Não existe outro povo mais abençoado do que a Igreja, queridas irmãs e irmãos. Até porque a Igreja foi o único povo da nova aliança instituído, criado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse que criaria, que estabeleceria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, é um povo rica e abundantemente abençoado pelo Senhor. Nós precisamos compreender isso. Deus nos escolheu de maneira muito especial e Deus, desde a criação do seu povo, da antiga aliança e da nova aliança, que é a igreja, ele derrama bênçãos incontáveis sobre as nossas vidas. Então, a igreja é constituída de gente de todas as tribos, raças, nações, povos, perfazendo, então, essa nação santa, sendo, mais uma vez, repito, a única nação que Jesus Cristo mesmo prometeu abençoar eternamente. E às vezes, eu não sei se você já pensou nisso, mas eu costumo sempre fazer esta pergunta aonde eu estou pastoreando, trabalhando. Imagine este mundo sem a igreja.
Nós somos os representantes de Jesus Cristo aqui no mundo. Imaginar esse mundo em trevas, esse mundo caído, esse mundo em pecado, sem a presença da igreja, porque Deus abençoa o mundo através da igreja. Isso é um grande privilégio, uma grande responsabilidade que temos. Nós somos peregrinos, nós marchamos nesse deserto da vida até que Cristo volte e até que Cristo também seja formado em nós, forjado em nós. E como discípulos de Cristo, nós devemos refletir o amor de Deus. Nós somos chamados a refletir a graça de Deus ao mundo, mas também não só ao mundo, mas uns para com os outros aqui no corpo de Cristo, na igreja, onde Deus nos estabeleceu. E para a igreja ser esta bênção, para a igreja revelar o grande amor de Deus para conosco e até mesmo para com o mundo, Deus nos deu recursos espirituais tremendos, maravilhosos. Deus disponibilizou para o seu povo recursos sobrenaturais tremendos. Por exemplo, nós temos a poderosa presença do Espírito Santo conosco, que sustenta o povo de Deus. Nós temos os dons que o Espírito Santo derrama sobre as nossas vidas para que possamos exercitar os nossos ministérios segundo a vontade de Deus e sermos bênçãos uns para os outros e bênçãos para o mundo. Deus disponibilizou para a igreja a palavra dele, o evangelho, e nós podemos ser alimentados por essa palavra e nós podemos transmiti-la, nós podemos anunciá-la, nós podemos proclamá-la. Vejam os recursos tremendos que Deus dispõe para que nós possamos viver uma vida que agrade a Deus, uma vida que glorifique o nome do Senhor. A pergunta que podemos fazer a essa altura, queridas irmãs e irmãos, é: qual é o resultado de tudo isso? O resultado de tudo isso é que os servos, os verdadeiros servos e servas de Deus, membros do corpo de Cristo, amam o Senhor e buscam obedecê-lo e buscam sinceramente uma vida de santidade. Quando pensamos em amor, nós devemos pensar na necessidade de uma relação para que este amor se estabeleça, para que este amor verdadeiramente seja recíproco e uma manifestação do amor de Deus em nossas vidas é a nossa reação em submissão, em obediência a Deus. E, consequentemente, isto terá resultados tremendos na vida da igreja. Queridas irmãs e queridos irmãos que nos ouvem nesta manhã aí no Brasil, tarde aqui na Europa, Paulo fundou a igreja de Tessalônica. Paulo foi um grande plantador de igreja, um grande missionário, um dos maiores missionários que a história já conheceu. E Paulo, perseguido pelos judeus, por Roma, ele passou em Tessalônica, uma grande cidade, uma importante cidade, e plantou esta igreja em poucas semanas. E teve que fugir da cidade por conta da perseguição. Mas em poucas semanas, Paulo deixou marcas nesta igreja, essa igreja progrediu, esta igreja avançou, essa igreja cresceu, esta igreja se desenvolveu, e nos diz esta carta de Paulo, que escreveu mais tarde para encorajar a igreja, para saudar a igreja, para dizer do seu amor por esta igreja, ele mesmo diz que esta igreja se tornou um modelo missionário. Esta igreja havia se tornado uma bênção de tal maneira que a sua
vida, o seu testemunho, o seu engajamento com a palavra de Deus e com o Deus da palavra, e uns para com os outros, se tornou um modelo para tantas igrejas, não só ao seu redor, mas muito além das suas fronteiras próximas. Que maravilha! Eu encorajo vocês no dia de hoje a lerem a primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica. Mas é muito interessante observar que esta igreja vivia de tal maneira na presença de Deus e que buscava de tal maneira uma vida de santidade, que Paulo vai destacar isso em vários momentos, não só na primeira carta, mas também na segunda carta. Ele vai dizer que o amor desta igreja era tão intenso, tão maravilhoso, que repercutia em tantas outras igrejas, em tantas outras comunidades. E Paulo encoraja a igreja a progredir, a continuar crescendo, a continuar avançando para a glória do nome do Senhor e para o testemunho do Evangelho e para o avanço do reino de Deus. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, os 2 versículos aqui em destaque nos mostram as instruções do apóstolo Paulo concernentes à relação entre pastores e ovelhas. Não existe igreja de Cristo sem líderes, sem lideranças estabelecidas por Deus mesmo. Não existe igreja sem pastores, não existe igreja sem anciãos, não existe igreja sem comunidade. Ou seja, não existe rebanho sem pastores, sem líderes. Então, Paulo está aqui exortando a igreja, encorajando a igreja entendido líderes, pastores, anciãos e comunidades, ou seja, ovelhas e pastores. Paulo está encorajando esta igreja, trazendo algumas recomendações. E aí, queridas irmãs e irmãos, uma pergunta importante deve ser feita nesse momento. Como podemos sustentar o crescimento de nossa igreja? Como você pode sustentar o crescimento da sua igreja, onde Deus te colocou, a igreja onde você frequenta, a igreja onde você trabalha, e até mesmo, por que não dizer, né, como sustentar a igreja presbiteriana do Brasil? Sem dúvida, através de um bom relacionamento entre o rebanho e o seu pastor. Há muitas outras formas, mas segundo o texto aqui, em destaque, é através de um bom relacionamento entre rebanho e pastor ou pastores, ou líderes espirituais, uma boa relação entre os seus líderes espirituais e o rebanho. Então, queridas irmãs e irmãos, para sermos o que Deus deseja que sejamos, enquanto povo do Senhor Jesus Cristo, é fundamental que haja um bom e amoroso relacionamento entre os líderes e o rebanho. Assim, quais são essas marcas ou quais são as responsabilidades de ambas as partes? O texto quer nos falar exatamente sobre isso. Quais são as responsabilidades dos líderes, quais são as responsabilidades dos anciãos, dos pastores, estabelecidos por Deus mesmo em uma igreja local e a gente pode dizer em uma igreja denominacional, e quais são as responsabilidades do rebanho, quais são as responsabilidades dos membros da igreja, porque líderes e pastores formam o corpo de Cristo.
Então, eu gostaria, ainda que de forma muito rápida, trabalhar primeiro as responsabilidades que os pastores, que os líderes devem assumir em relação ao rebanho de Cristo. Prestem bem atenção, porque são responsabilidades espirituais assumidas diante de Deus e assumidas diante do rebanho que não é nosso, do rebanho que nos foi confiado, porque o rebanho é de Cristo, a igreja é de Cristo, Cristo é a cabeça do corpo. Nós fazemos parte do corpo, líderes, pastores, nós fazemos parte do corpo e não somos a cabeça. A cabeça é Cristo. Nós fazemos parte do corpo e fomos estabelecidos por Cristo mesmo, com funções, com ministérios no corpo de Cristo. Quais são nossas responsabilidades em relação ao corpo, ao rebanho? Primeira, Paulo nos diz: trabalhar para o rebanho de Cristo. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós. Né? Os que trabalham entre vós. Ou seja, queridas irmãs e queridos irmãos, desde o início, os apóstolos fizeram da liderança uma grande prioridade nas igrejas. Se olharmos, por exemplo, as cartas de Paulo ao jovem pastor Timóteo e a Tito, por exemplo, veremos claramente as qualidades e as responsabilidades que tais líderes precisam ter para servirem a igreja de Cristo. No Novo Testamento, nós encontramos alguns termos que identificam e descrevem os líderes das igrejas locais. Por exemplo, apenas a título de exemplo, temos o termo presbíteros ou anciãos, que vai caracterizar os líderes como sendo maduros na fé, sábios espiritualmente na condução do rebanho. Em segundo lugar, temos o termo bispo, que vai descrever a ideia de autoridade espiritual, de supervisão espiritual do líder em relação ao rebanho. Um terceiro termo, nós encontramos, e ele é bem conhecido, que é pastores, revela esta responsabilidade do líder de alimentar, de proteger o seu rebanho. E encontramos também outro termo bastante conhecido, o termo de condutores, este que indica o líder de uma igreja que deve ser capaz de oferecer discernimento espiritual e direção ao seu rebanho. Isso está fartamente notificado no Novo Testamento, nas cartas de Paulo e outras cartas também. Ora, em Tessalônica, irmãos, na igreja de Tessalônica, bem como em outras igrejas, e cidades greco-romanas, onde Paulo havia implantado igrejas, era difícil encontrar líderes que fossem capazes de conduzir a igreja de Cristo. Então, Paulo está dizendo que os líderes, os anciãos, os pastores precisam se dedicar ao trabalho da igreja. Aqui na França tem alguns programas de televisão muito interessantes sobre a vida da França, sobretudo a vida no interior da França. Eu gosto particularmente muito, quando eu tenho um tempinho, de assistir, sobretudo no sábado, vocês podem procurar aí pela internet, há um programa muito bonito que se chama Échappée Belle, que é assim, uma forma de dar uma fugida para arejar a cabeça, né? Isso é mais ou menos assim o significado desse programa, e ele mostra a França e outros países de uma maneira muito bacana, mas aqui na França eles falam muito sobre a zona rural e a criação de animais, e a criação de ovelhas. E a gente vê por essas emissões
como que os pastores trabalham duro, ficam meses longe de casa, levam o rebanho para as montanhas no verão, para serem apacentadas. Os pastores das igrejas devem proclamar fielmente o evangelho, devem explicar e aplicar a verdade da palavra ao rebanho, deve repreender e exortar as ovelhas em amor, deve aconselhar e tendo as escrituras como referência maior. Então, o apóstolo Paulo foi um grande exemplo de pastor dedicado, fiel, amoroso e que trabalhava muito para o reino de Deus. Ora, se a gente ler aqui Tessalonicenses 2, o versículo 9, a gente vai ler o seguinte: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Que maravilha! Paulo trabalhava duro. Os pastores devem trabalhar duro, se dedicando à igreja, o rebanho, em amor. E Paulo vai nos dizer aqui, em segundo lugar, devem conduzir, devem liderar o rebanho de Cristo. Versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem. A gente tem essa responsabilidade de conduzir, de liderar o rebanho de Cristo. Que bênção! Que bênção! Cabe aos pastores oferecer segurança e liderança ao rebanho de Jesus Cristo. E a gente vai observar que Paulo usa aqui uma expressão interessante, os que presidem no Senhor. Ou seja, tal detalhe é extremamente relevante, queridas irmãs e irmãos, pois não podemos nos autoproclamar pastores, condutores, líderes do rebanho de Cristo. É Ele quem nos escolhe, é Ele quem nos vocaciona, é Ele quem nos estabelece na igreja de Cristo. Então, é para presidir, é para conduzir, é para liderar o rebanho de Cristo. Terceira responsabilidade, última. Temos a responsabilidade de exortar, temos a responsabilidade de instruir, temos a responsabilidade de ensinar o rebanho de Cristo. Olhem aí a última parte do versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, primeiro, os que presidem no Senhor e vos admoestam. E vos admoestam. Ou seja, esta palavra aqui no grego ela é muito rica, queridas irmãs e irmãos, porque ela é usada até hoje em aconselhamento bíblico. É uma palavra que significa noutéticos, né? E daí vem a expressão de aconselhamento noutético. É um aconselhamento que busca exortar, encorajar a partir da palavra de Deus, mas sempre numa perspectiva positiva, não é para criticar, não é para massacrar, mas é para impulsionar o indivíduo a sair dele mesmo e a olhar para o alto, a olhar para Cristo, a olhar para a palavra, a olhar para a solução. Então, isso é tremendo. Paulo está dizendo aqui que aos pastores cabe essa responsabilidade de encorajar, de exortar o rebanho, de ensinar, de instruir o rebanho nessa perspectiva, a partir da palavra, para buscar crescimento, para buscar desenvolvimento espiritual. Sendo necessário, é preciso realmente corrigir, disciplinar aqueles que precisam, mas isso tudo feito em amor. Então, nós pastores, nós líderes, presbíteros, diáconos, anciãos, nós devemos ser hábeis, capazes, cheios do Espírito para ensinar os crentes a praticarem a palavra de Deus. E agora, queridas irmãs e irmãos, em segundo lugar, o apóstolo Paulo dá à igreja
3 responsabilidades que o rebanho de Cristo precisa ter para com o pastor, para com o líder. Vejam que primeiro foram responsabilidades para os líderes em relação ao rebanho. Agora são responsabilidades do rebanho em relação aos seus líderes. Primeira responsabilidade, ter consideração para com eles. Nos diz aqui o versículo 13, na primeira parte. E que os tenhais, né, com amor e em máxima consideração. Em algumas versões, a máxima consideração vem primeiro, mas aqui a ordem não altera. Né? Então, primeiro, ter consideração para com os líderes, para com os seus pastores. Ora, se a gente retoma este exemplo que eu dei agora há pouco sobre os programas aqui de televisão que eu, sempre que posso, gosto de assistir, e sobre a criação de ovelhas, a relação entre o rebanho e um pastor mesmo de ovelhas, animais, vocês sabem, queridas irmãs e irmãos, e sobretudo quem mora aí no interior e conhece, né, esse costume, vocês sabem que a vida de um pastor de ovelhas não é nada fácil, pois criar tais animais pode ser difícil, pois são criaturas frágeis, desorganizadas e inclinadas a desviarem-se facilmente do bom caminho. E como se não bastasse, elas são sujas, né, via de regra. Então vejam como que ser pastor de um rebanho dá trabalho. Né? E se a gente aplica isso espiritualmente à igreja, ao corpo de Cristo, a esta relação, né, quando as ovelhas não obedecem ao pastor, quando as ovelhas não obedecem ao Senhor da igreja, à palavra de Deus, ora, os pastores sentem, os pastores sofrem, né? Elas, nessa atitude, elas podem realmente transformar a vida do pastor bem triste. Então, da mesma forma, queridas irmãs, nós precisamos, por isso, né, ter em máxima consideração os líderes, porque eles trabalham duro e devem trabalhar duro, e a igreja, o rebanho, precisam considerá-los, né, em máxima estima. Né? Então, a ideia aqui da expressão de tê-los em máxima estima, em máxima consideração, significa um conhecimento através da experiência. Ou seja, os crentes precisam conhecer em profundidade a vida do seu pastor, dos seus líderes e de suas famílias, através de um relacionamento humano saudável, para poder, em seguida, respeitá-los e estimá-los pelo serviço que prestam. Quantas vezes os crentes são críticos para com seus pastores? Mas, às vezes, são críticos porque não os conhecem intimamente, não têm um relacionamento saudável com o seu pastor, com os seus líderes, né, e com as suas famílias. Nós precisamos encorajar os nossos líderes, nós precisamos apoiar os nossos líderes, nós precisamos realmente considerar os nossos líderes, sobretudo os líderes que andam fiéis, que marcham fielmente segundo a palavra de Deus. A estes nós devemos dispensar uma consideração, né, ainda maior. Ter consideração para com os pastores, por exemplo, significa sustentá-los também financeiramente, para que eles tenham uma vida digna. Segunda responsabilidade do rebanho para com os seus líderes: ter e demonstrar amor, afeição para com eles. É o que nos diz aqui o texto, que os tenhais com amor em máxima consideração, como já vimos. Então, amar
os seus líderes, amar os seus presbíteros, amar os seus diáconos, amar os seus oficiais, amar os outros líderes que compõem os ministérios na igreja, amar os seus pastores. Essa demonstração de amor ou afeição deve ser uma expressão amorosa em função do trabalho que os pastores realizam. Ou seja, os pastores são chamados, vocacionados e enviados pelo próprio Senhor da igreja, como seus representantes imediatos, os oficiais da igreja, toda a liderança que Deus estabelece na igreja. E assim a igreja precisa demonstrar este amor, esta afeição pelo seu pastor, pela sua liderança, pela família do seu pastor, superando suas limitações, desde que elas não sejam pecados, elogiando-os, encorajando-os, sustentando-os em todos os sentidos, para que eles se sintam amados e assim possam realizar a obra do Senhor. A última responsabilidade, queridas irmãs e irmãos que nos ouvem nesta manhã aí no Brasil, do rebanho para com os seus líderes, demonstrar submissão, e demonstrar submissão espiritual à autoridade espiritual dos seus pastores, dos seus líderes, dos seus oficiais. Vejam aqui que a submissão espiritual a uma autoridade espiritual. O texto nos diz aqui, na sua última parte, no versículo 13, vivei em paz uns com os outros. Vivei em paz uns com os outros. Os crentes devem demonstrar, através dos atos e de suas atitudes, uma franca e honesta submissão espiritual à autoridade espiritual dos seus pastores e dos seus líderes. A expressão aqui, vivei em paz uns com os outros, exprime uma exortação corrente do Novo Testamento. Entretanto, irmãs e irmãos, tal expressão aqui no texto tem o sentido de uma boa relação entre os crentes e o seu pastor, entre os crentes e os seus líderes. Quando tal relação busca a glória de Deus, por isso que a submissão espiritual a uma autoridade espiritual, esta relação vai eliminar todo tipo de conflito, de querelas, de discórdias, e vai favorizar, vai contribuir para o estabelecimento da paz, da harmonia e, certamente, de um ministério cada vez mais eficaz no seio da igreja. E isso vai resultar, sem dúvida alguma, no crescimento saudável, na santificação da igreja. Ou seja, qual é o ponto culminante da submissão espiritual? Ora, é a imitação do comportamento do pastor. Poucas pessoas não atentam para isso. As pessoas acham, muitas ovelhas, acham que submissão espiritual ao pastor, a autoridade espiritual do pastor, é acatar as suas ordens simplesmente. Mas não. A submissão espiritual a uma autoridade espiritual é ter o pastor em tal estima, em tal consideração, ver no pastor um modelo de Cristo. E se ele é um modelo de Cristo, se o seu presbítero é um modelo de Cristo, se o seu diácono é um modelo de Cristo, a Ana Maria como modelo de Cristo, a executiva da Nacional como modelo de Cristo, você vai ter o desejo de imitá-los. Você vai ter o desejo de ser como eles.
E na medida em que você clama a Deus, você pede a Deus para ser como eles, você está se submetendo a eles, porque, por sua vez, eles estão se submetendo a Cristo. Então, o resultado de tudo isso é que nós vamos sendo trabalhados pelo Espírito e vamos sendo conformados à imagem de Cristo. Que maravilha! Que maravilha! E ainda mais, a igreja vai crescer em santidade, mas vai crescer também para fora, vai crescer no testemunho, vai crescer no anúncio do evangelho, vai crescer na proclamação da boa nova, vai chamar a atenção do mundo pela forma como vivemos, porque vivemos em santidade de vida, vivemos buscando nos parecer cada vez mais com Cristo. Eu quero concluir dizendo que quando a igreja local funciona segundo o plano de Deus, ela recebe a sua bênção e os frutos aparecerão naturalmente como resultado desta saúde espiritual da igreja e a bênção do Espírito Santo em seu meio. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, eu oro para que em cada igreja de nossa querida IPB, para que cada igreja local, pastores e ovelhas, anciãos, líderes em geral, possam exercer bem suas respectivas responsabilidades para a glória do Supremo Pastor, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pastores fiéis e crentes fiéis honram Jesus, o cabeça da igreja, e contribuem para o crescimento do reino de Deus na terra. Amém. Amém. Retiro SAF Online 2024. Apresentação: Ana Maria Prado. Realização: Confederação Nacional de SAFs. Antes de eu falar, tu cantava sobre